fitoterapia não é fantasia nenhuma, são ervas. Não. Assim, não vou discutir a fitoterapia agora, que a gente acabou de entrar ao vivo. São ervas que cumprem um papel. Eu faço feito velho mineiro, assim, eu sigo todas as receitas que me dão. Se eu acredito que alguma delas vai funcionar, bom, isso é um outro problema completamente diferente. Os remédios são todos feitos de ervas. Quase todos, os bons, né? O problema com o fitoterápico, na verdade, é você entender direito a dosagem, porque muitas vezes tem princípio ativo mesmo. Sim, por isso. O problema não é o fitoterápico, o problema é você ter um estudo sobre aquele princípio ativo e tal. Por isso mas é bom. Estou assistindo aqui. Muitas medicinas. Valeiros. Você está assistindo dois hipocondríacos? Eu sou esse hipocondríaco. Dois hipocondríacos conversando. Eu não sou hipocondríaco, eu me trato. A negação é o primeiro estágio, você sabe. Quem pega o aroeira hoje? Não, eu sou uma pessoa que me cuido. Eu tenho uma médica fantástica que cuida de mim e dos meus exames e de tudo, e me receita as coisas. A gente percebe, viu, pela sua carinha de felicidade todos os dias aqui com a gente. Nenhuma alopatia, entendeu? Eu só tomo fitoterapia e vitaminas, essas coisas manipuladas. Eu sou Miguel, da farmácia Caminho A número 1. Você passeia com o Joca todo dia? Passeio todo dia. Uma vez ou duas? Uma só. Porque aqui é longo. Ele tem um quintal, um jardim aqui fora, se ele quiser fazer cocô de novo, faz. Isso é muito bom. Passear com o cachorro é uma coisa que faz bem, né? Muito bom. Estamos ao vivo, estamos aqui, o público, saudações democráticas, começando o nosso Tábua Fim de Tarde. Gente, o Bolsonaro é coronavírus, ou o coronavírus pegou o Bolsonaro? Ou ele mentiu antes e mente agora? Isso é um grande dilema. A gente não sabe nunca nada que vem daquela boca. A gente não sabe se é verdade, não tem acesso a nada. A Reuters está achando que pode ser, que enfim, não está confiando na palavra dele, nos exames apresentados. Eu estava falando para o Miguel aqui que pode até ser verdade, né? Que ele realmente pegou o coronavírus. Agora, parece uma apoteose, né? Porque ele e a Covid são dois parceiros, né? Eles são muito íntimos. E agora estão juntos. Então, eu queria saber. Agora estão juntos. Como é que é? Ali seria ruim, entendeu? Qualquer versão. Se for verdade, é ruim. Se for mentira, é ruim. Se ele já teve, é ruim. Se ele não teve e agora tem, é ruim. É tudo ruim. É tudo ruim. A atitude dele foi sempre ruim. Eu acho que é uma daquelas coisas que uma potencializa a outra. Eu temo por isso. Bolsonaro é muito ruim. O coronavírus é muito ruim. Os dois juntos é igual Jaspion, uma dessas coisas que se transformam e gritam uma palavra e viram um ser de 16 metros de altura, cheio de pontas. Eu tenho um certo receio. Claro, não é a coisa mais provável, mas eu tenho um pouco de receio disso, sim. Que um potencialize o outro. Ele está tomando cloroquina e aí pode ser uma grande propaganda, porque se for mentira, ele vai se curar e vai falar cloroquina é legal. Se for, enfim, se ele piorar, vai vitimizar e aí vão fazer pesquisa. Eu estou fazendo positivo na charge. Está fazendo positivo? Está na minha charge de amanhã, ainda não. De hoje, né? Porque daqui a pouquinho que eu vou terminar. Operante seria a resposta. Positivo e operante, que é a linguagem técnica militar. Desse pessoal. Ele pode ter pegado. Realmente é verdade, pode ter sintomas leves, como o meu filho pegou, teve sintomas leves, superou, curou, quer dizer, isso pode acontecer. O Bolsonaro tem 65 anos, ele não é mais um garoto, mas, segundo ele, tem um histórico de atleta. Dizem que o vírus também tem um histórico de atleta. Aquilo ali. Agora, também tem uma outra versão, aquela versão dos bastidores, entendeu? Do submundo, que diz que o Bolsonaro está cheio de problemas e doenças e sequelas e coisas que a gente não sabe. Eu não sei se isso pode mais do submundo. Como disse o médico hoje, é o seguinte: quando você tem o vírus circula pelo seu corpo todo. Circulando pelo seu corpo todo, ele pode ativar coisas negativas que você tem dentro de você. Depende muito da tua capacidade de resistência. Desce mais.
desce mais fundo ainda, você pode chegar no inferno mesmo. Como enviado direto do capeta, o cara é imune a essas coisas. Existe essa explicação esotérica também. É imune por ser a coisa. É imune por ser a coisa. Mas eu vou ficar no campo da ciência mesmo. Ele pode ter o vírus. A estatística está a favor dele, não contra. Na verdade, se você testar todo mundo, você vai perceber que a mortalidade do vírus é muito mais baixa do que quando você testa só, como diz o André lá, meu filho, o cara que entra no hospital já sem respiração, já para ser entubado, você testa ele, deu Covid, a chance dele morrer é alta, ele cai nos 4%, às vezes 5%. Não, agora, claro, se você testa todo mundo que teve, aí cai muito. E o sintoma leve é a quantidade de vírus, parece que tem isso a ver também. Vocês me falaram ontem, jogaram um balde de água fria em mim, porque eu estava todo empolgado ali, pegou coronavírus e tudo mais, mas jogaram um balde de água fria no grupo, né? Dizendo assim, não, ele tem o melhor tratamento do país, não vai fazer nada com ele, né? Agora, a gente lembra do Boris Johnson, o Boris Johnson quase morreu, o primeiro-ministro. Ele não chegou a ser entubado. Ele ficou ali com o respirador, mas a máscara na UTI, porque é o Boris Johnson também, mas por garantia. Mas, na verdade, é o seguinte, pode dar azar. Como diz o André, a estatística pode dar uma rasteira no Bolsonaro. Tudo leva a crer. E se agravar o caso dele, ele vai ter um bom atendimento e provavelmente superará. Mas... Mais engraçado, eu ia só fechar aqui, mais engraçado é se ninguém em volta dele der positivo, eu vou começar a ter certeza que é verdade esse bilhete, que é a minha charge daqui a pouco. Pois é, são 48. Eu já disse que não pegou. Se todo mundo não pegou, como é que é essa história? Na verdade, é mais complicado. Eu conheço um casal que o marido teve, a mulher não, com um filho pequeno e tal. O exame dos dois deu isso. Olha, bela hiena isso aqui. Eu estou colocando, essa aí é a minha série com o Carvalho, e de número. Fotos bonitas. Aí 48. 48 pessoas estiveram junto com o Bolsonaro, empresários políticos, na última semana. Isso mas o que eu estava te falando é isso. Um casal com um filho pequeno, com muita intimidade, num apartamento pequeno, sem a menor noção se estavam ou não, vivendo normalmente, foram testar depois de algum tempo, porque desconfiaram, um deles teve, a outra não. Gente, o meu filho, casado, dentro de casa, em quarentena, a mulher dele e o meu neto, ele teve, e a minha nora e o meu neto não tiveram. Fizeram exame. Muito similar ao caso que eu estava te falando. Exatamente. Então, isso depende da carga viral e depende da sua capacidade imunológica. Eu acho que, no caso, a carga viral foi muito fraca, porque o Diego não teve... Os sintomas foram muito leves. Eles falam que o sintoma leve ou assintomático, a carga viral é baixa. Exatamente. E também não se sabe exatamente o que. Não se sabe exatamente o que provoca, que pessoas escapam, que tipo de grupo. Ainda não tem uma estatística. Mais tarde eles vão cruzar dados e vão acabar concluindo alguma coisa sobre isso, né? Também. Ô, Miguel, eu coloquei a sua charge. Ainda é uma continuação da história da Bia Dória, né? Ainda é uma suíte daquela história. Tá certo. Do comportamento. Merece eco, Miguel. Essa história merece eco. O comportamento das elites em relação aos moradores de rua. Falando nisso, eu estive em São Paulo bem antes dessa pandemia, fui ao teatro ali na Barra Funda e, saindo do teatro, eu passei na Cracolândia. É uma praça que tem ali naqueles lados. É uma imagem assustadora. Sabe aquele desenho que a Aroeira fez do Bolsonaro na frente daqueles mortos-vivos todos? A onda, Você olhando, que você só vê a sombra das pessoas. Era de noite, tinha luz por trás. Era uma massa disforme, meio... mortos-vivos mesmo. Entendeu? Como você fez. É uma coisa inacreditável aquilo. É assustador, realmente, assustador. Um dos nossos amigos aí está dizendo que os testes não são confiáveis. Eles têm um grau de confiabilidade relativamente conhecido, mas não é dos melhores, não.
Varia de 60% a 80%, né? Por aí, pelo que eu andei vendo. Eu estou percebendo que tem um ceticismo muito grande com o positivo do Bolsonaro. Oh. Realmente, mas o homem jamais falou uma verdade. Jamais falou uma verdade na vida dele. Saber, né? A não ser o fato dele lá, mostraram um papel lá, mas... Pois é, não, mas ele não mostrou até hoje aqueles outros exames. Ele, inclusive, deu pseudônimo, né? Aqueles primeiros lá. E tem outra coisa que a gente... tem outra coisa, porque o Eduardo Bolsonaro já saiu tweetando aí no tweets da vida, dizendo que agora vocês acreditam no meu pai, não acreditam no meu papai, né? O problema é o seguinte, ele pode ter pego lá atrás, pode ter segurado de novo, porque é o que estão rastreando nesse momento. Quer dizer, agora para desovar a cloroquina. Pode ser. Gente, é uma situação complexa, né? Miguel, nós temos um gangster. Nós temos um gangster na presidência da República que é capaz de fazer isso para vender cloroquina. É perfeitamente capaz de fazer isso. Eu espero tudo. Essa história da cloroquina precisa ser investigada. A imprensa precisa ir mais a fundo. Já fez alguma coisa, já levantou alguma suspeita, mas ninguém aprofundou. Que dinheiro é esse que o Exército gastou? Que investimento foi esse? O que vai ser feito com isso? Gente, a imprensa existe para isso. Para investigar, né? Para investigar. Polícia Federal também, né? Podia também fazer uma perícia no laudo ali nesses exames do Bolsonaro. Essa coisa para o Supremo, né? Do nosso bolsinho. Isso é coisa para o Supremo. Deixa eu fazer agora o nosso merchan aqui. Deixa eu colocar o brand aqui, peraí, o banner do nosso Catarse, aqui bonitinho. Pedir colaborações para vocês aqui no Távola Fim de Tarde, o nosso Catarse. Pode colaborar qualquer valor. Podem participar também das nossas... Como é que você chama, Miguel? Dos nossos benefícios? Benefícios? Não, tem outro nome, né? As recompensas. As recompensas. E vamos pensar em novas recompensas, que falamos ontem aqui, as canecas, as camisetas. O Conde falou que tem o fornecedor de canecas e estamos aguardando o fornecedor de camisetas. Vamos produzir esse material. Isso aqui está virando um coletivo. E hoje vai ter música no final do Távola, a música do Renato Aroeira com o parceiro Igor Essa. A gente vai colocar aqui a nossa programação. Meninos, e a questão política? Bom, tem a Covid, tem o Brasil naufragando. Hoje nós teremos outros dados aqui. Ontem, o número de mortos ficou ali na casa dos 600 e poucos. Eu não tenho ele completamente na minha cabeça, mas toda segunda-feira tem uma tração. Eu acho que existe uma saturação durante a semana, fecha no domingo e aí na segunda-feira cai. Hoje, provavelmente, nós vamos ultrapassar 1.000 mortes mais uma vez, chegando a 70 mil mortes aí nessa semana no Brasil. Comentários. Hoje eu conversei com o Gessé Souza, ele está em Paris, e ele falou que as pessoas lá são super respeitosos, eles mantêm distância, todos de máscara, tem uma organização urbana ali, que as pessoas vão respeitando, vai começando a abrir aos poucos, parou de ter aquelas mortes diárias, porque ele disse que a França também subestimou, né? Todos os países europeus subestimaram também a pandemia. A gente nessa catástrofe generalizada de abertura, de reabertura e tudo mais. Passo para vocês aí. Eu queria me reservar um espaço depois para falar sobre a entrevista do Haddad ontem ao Roda Viva. Verdade, a gente precisa falar disso. Muito, muito interessante, entendeu? Gostaria que o Aroeira, que é filho de médico, tem mais aval para falar sobre... É o contrário, pai. O filho de médico, não pai, desculpa. Pai de médico. Agora, ele me falou que aqui no Rio eles devem voltar em agosto, há uma boa chance disso, os alunos da medicina, para fechar o curso, inclusive, né? E trabalhar no hospital, trabalhar na frente. Por quê? Porque a avaliação dele é essa, pelo que eles estão sabendo, começou a se testar muito mais no Rio de Janeiro. Então, aparentemente, os números indicam um platô. Ele acha que esse tipo de liberação que está aí deve fazer uma curva subir outra vez. Mas o número de testes disponível é bem maior agora. Então, a gente tem que pensar nessas coisas também. Isso é um princípio.
a questão política. Nós continuamos vivendo o mesmo dilema de ontem, da sexta-feira passada, da quarta-feira passada, que assim, este sujeito solto e livre para poder... Hoje, inclusive, arrancou a máscara no meio da proximidade, cometeu agora um crime explícito, porque, se não me engano, tem um crime contra a saúde pública se você deliberadamente espalha doenças, que é o que ele fez. E continua sendo exatamente o mesmo. Estava sob controle, provavelmente, se estava com Covid, andou passando meio mal esses dias aí, talvez. Se não estava com Covid, andou passando meio mal por causa do Queiroz também. Aliás, de novo, aquelas coincidências. O cara tem Covid justamente na semana que você depõe. O azar, hein? Na mesma semana que vai depois na Polícia Federal, tem Covid também. Puxa vida. Então, essa é só uma das coisas que estão comentando aí. Que isso desvia do Queiroz, que isso desvia do depoimento, que isso desvia da rachadinha. Eu continuo achando que não desvia, não. É o mesmo assunto. Covid é o assunto central do mundo e todos os outros correlatos só agravam o nosso problema, porque só mostram e complicam ainda mais o Estado brasileiro, né? De rachadinhas, as grandes corrupções, que a gente sabe continuam acontecendo direto, e ao estado de desastre completo que esse cara, cada vez que tira a máscara numa entrevista, ele faz com que um monte de imbecis faça a mesma coisa. Mas ele é uma sucessão de desvios, né? Se a gente for pensar bem, de tentativas de desvio, né? Porque tem um ou dois, então acontece alguma coisa, tem um outro fato novo. Acontece alguma coisa, tem um outro fato. Essa sucessão é um governo de escapatórias, entendeu? Que não tem um projeto, não tem um percurso, não tem uma trajetória para frente, tem desvios, como a gente falou. Pega aqui, aí dá um problema aqui, tem uma barreira, faz um desvio para lá, tem uma barreira, faz um desvio para lá. E atolamentos. E atolamentos, o tempo todo. Pedras tropeçando e atolamentos. Então, foi uma sensação estranha ontem assistir a entrevista que o Haddad deu ao Roda Viva. Primeiro, a sensação de tristeza, de você ver a diferença galopante. Foi o que eu senti também. Entre o Haddad e o Bolsonaro. Quer dizer, o Haddad... Uma das primeiras coisas que tuitaram com a entrevista que eu estava acompanhando era assim, né? Olha aí, tá aí o Luciano Huck dizendo, né? Eu não sei quem votar, né? São duas coisas horrorosas. Tá explicado. Ele foi de uma inteligência, de uma tranquilidade, de um bom humor, de uma resistência, entendeu? Inteligente, fantástica. Tanto é que o programa nem tentou derrubá-lo, entendeu? Houve assim, pequenas tentou com a Venezuela e que eu não sei o que e tal, mas ele foi tão convincente, ele foi tão seguro, tão tranquilo nas respostas dele, que as pessoas ficaram intimidadas. Quer dizer, ele não aceitou a provocação e não forneceu material para provocar. É isso que eu acho. As tentativas foram pequenas porque simplesmente ele de cara ele tirava completamente o sangue delas. A atitude dele foi realmente extraordinária e, além de tudo, o que ele disse foi muito interessante. Quer dizer, ele veio a comprovar por que ele ficou não sei quantos anos como ministro da Educação, 7 anos, ou 8, não sei, e por que ele era o candidato. Por que as pessoas... inclusive mostrou a capacidade de independência, a inteligência dele é uma coisa assustadora diante do que a gente está vivendo hoje, entendeu? É incrível porque é o exato contrário, né, do Bolsonaro. Exatamente. Essa sensação foi muito, muito forte. Entendeu? Eu ainda acho mais, assim, é um cara que para um país melhor do que a gente está sendo, inclusive. Porque ele é muito bom, ele é preparado, ele é muito elegante, mas mais do que isso, ele tem o tal do espírito público e pensou isso a vida inteira dele. Inclusive, dentro do PT também, as coisas que ele fez lá, é um cara que aceita as decisões partidárias, como aceita a democracia na sua forma. Mas ele demonstrou também ter uma personalidade muito forte, porque às vezes tem ele não é um banana colegiada da qual ele não participa. Por exemplo, ele está nas frentes amplas e tudo mais aí. Mas ele explicou. E ele segura. Ele tem... E é parecido com a minha explicação para assinar. É o seguinte, isso é a instituição da classe média, gente. Você faz parte dela e delimita.
Você diz que eu entro, mas olha o meu limite, esse aqui. Esse aqui não tem trabalhador, então pronto. Se não for para derrubar o Bolsonaro, isso aqui é só uma frente pela democracia. Ponto. Gente, deixa eu passar um pouquinho aqui os comentários para a gente saudar o nosso público aqui, ó. Cléber é um grande cara, um grande cara. Foi bacana a entrevista mesmo. Deixa eu só colocar mais alguma. Maria de Fátima Alves Vieira, muita gente não suportaria ter um presidente tão elegante, preparado, etc. O Haddad, ele é uma sinuca de bico para a elite brasileira, porque ele é educado, ele fala francês, fala inglês, tem mestrado, doutorado, tem graduação, mestrado, doutorado, a formação dele é espetacular, ele é respeitado no mundo inteiro, entendeu? Ele é São Paulino, que a gente sabe disso, ele estava lá magrinho, você viu como ele... Magrinho, emagreceu muito. E assim, professor, ele circula nessas rodas aí também, que são da elite paulistana, e é uma grande sinuca, quer dizer, se eles, né, se o Haddad tivesse vencido essas eleições, é tão estranho você ver que a elite brasileira, o Haddad, quer dizer, a relação dela com o Haddad é estranho, né, porque ele poderia representar alguma face dessa elite, guardar... Pois fala, Arueira, me ajuda aí. Acabei de pensar uma coisa aqui. Será que não é justamente por isso? Quanto melhor nos parece um candidato? Porque eu peguei 2 exemplos meio diferentes e, no entanto, a mesma coisa. O Haddad, um intelectual sofisticado, Lula, um dos maiores políticos que já apareceram, com a compreensão intuitiva da política e da realidade, de um sociólogo com 30 anos de estudo. Sábios, alguém colocou aqui, acho o Haddad sábios, os 2 sábios. Será que não é exatamente esse o motivo dele ser tão mal engolido pela elite brasileira? A mesma razão, mudando a receita, porque no caso do Lula tem um preconceito contra o cearense, contra o índio, contra o caboclo, contra o pobre. No caso do Haddad, invertem. Não, ele é fácil demais, ele é gentil demais. Invertem, usam o inverso dos preconceitos. Gente, é óbvio que é o fato de estar ao lado da população brasileira. E esses caras entendem, esses 2 são eficientes. O Haddad é muito eficiente como gestor, assim como o Lula também. Agora, passando para o Miguel, eu só fazer um comentário que me impressionou mais uma vez a péssima qualidade da bancada do Roda Viva. São fracos. E a Vera Magalhães virou meme, virou piada também, porque ela chama o entrevistado e fala só do Lula. Ela chama o Haddad e fala só do Lula. Por que ela não chama o Lula de uma vez, né? Virou um meme, né? Ela devia procurar a agenda do Lula e chamar o pessoal, para ver se tem um horário disponível para responder as perguntas dela para o Lula. Jornalistas péssimos todos, entendeu? Assim, eu achei uma decepção, quer dizer, não é surpresa, né? Mas as perguntas bobas e com sorte teve inteligência de transformar as perguntas em uma coisa interessante, mas muito fracos todos, alguns você não entendia a pergunta, entendeu? Que enrolavam. Todos, reparei, porque todos concordavam com o que o Haddad falava, o Haddad falando assim com a cabeça, entendeu? É inacreditável, é muito fraco. É uma pena que um programa que voltou a ser importante, porque está entrevistando pessoas importantes, não tem uma bancada representativa. Mas não está precisando. Essas pessoas que foram lá fizeram-se as entrevistas. Pode reparar, as boas entrevistas todas foi gente de esquerda que foi lá e praticamente disse o que queria dizer. O que o Haddad fez, o que os grandes, enfim, pensadores intelectuais diante desse jornalismo aí, que é um jornalismo fraquinho, tecnicamente, né? Ele refaz a pergunta, ele com os pressupostos apodrecidos e responde. E aí o público que está assistindo é beneficiado, quer dizer, os jornalistas não conseguem trazer as questões. E o entrevistado vai lá e traz. Você falou bem. Temos vários casos disso. Vários casos. Miguel, o que mais dessa entrevista do Haddad? Eu achei que ele foi incisivo. O Haddad ele é polifônico, né? Ele não é um político. É muito difícil você enquadrar o Haddad, porque ele tem um lado de ser mais agressivo, sem perder a elegância, sem perder a ternura. Ele é um sujeito, por isso que o Lula admira tanto o Haddad. O Lula é fã do Haddad, ele disse isso várias vezes. Realmente é um quadro que a gente simplesmente, quer dizer, a melhor coisa que o Brasil produziu. Uma coisa que ele falou que me chamou a atenção,
Quer dizer, a imprensa não escuta a oposição, não dá voz à oposição, mesmo com Bolsonaro desse aí. Quer dizer, 3 ministros da educação caíram e tocou nisso. O ex-ministro que ficou mais tempo no cargo, o ex-ministro vice da educação mais tempo no cargo. Ele é tudo aquilo que o Fernando Henrique, naqueles pesadelos que o Fernando Henrique tem de ser de esquerda, gostaria de ser, entendeu? Na realidade, o Fernando Henrique gostaria de ser o Haddad. O Haddad, porque a obra que o Haddad fez para em pé. O Haddad me lembra um pouco alguns dos intelectuais brasileiros da década de 60. Falo de gente como o Celso Furtado, 60 e 70, de gente com os educadores que você tinha presente lá. É gente com muito espírito público, mas muito cabedal também. Conhece muito aquilo que está fazendo. Conhece educação, conhece política, conhece filosofia. Poxa, esse tipo de pessoa é necessário para compreender um país. O Lula é assim também. Eu gosto sempre de comparar, porque o Lula, apesar de não ter a educação formal, tem só os títulos honoris causa dele são por causa mesmo da honra, honoris causa de verdade. 36 são porque ele realmente aprendeu como esses caras. Fez todos os mestrados e doutorados lendo por conta própria, mas também praticando. É tal negócio do Paulo Freire. Você aprende um outro saber, e você pode ser doutor nesse outro saber também. O meu ponto é o lado que você escolhe da história que te leva a compreender melhor a realidade. Por isso ele é mais eficiente. É engraçado dessa diferença entre os dois lados, né? Ontem ficou muito claro isso, né? Parece que a gente estava vivendo universos paralelos, né? Assim, um universo da realidade brasileira, esse universo terrível, entendeu? Essa coisa dos mortos-vivos, dessas pessoas que não têm o que dizer, e do outro lado um universo paralelo que sobrevoa as nossas cabeças, as nossas possibilidades, os nossos sonhos, entendeu? Que são essas pessoas que são brasileiras, que são aí, que fazem parte do nosso cenário, que poderiam estar governando, entendeu? E não estão por causa dessa química louca que aconteceu e que elegeu o Bolsonaro, entendeu? Então, são dois mundos que não tem como se misturar, não tem essa conversa de que precisamos nos entender à frente ampla. O Bolsonaro não tem que fazer parte de nada, o Bolsonaro tem que ser esquecido, extinto e esquecido, entendeu? E nós recomeçarmos do zero, porque não dá. Arueira está prontinho para falar. Fala, Arueira. Não, é porque, no entanto, o Bolsonaro, a gente não tem como ficar sem ele ou algo equivalente a ele, porque salta aos olhos que você tem uma percentagem do planeta firmemente agarrada no Brasil e no mundo como um todo, firmemente agarrada a uma visão autoritária e fascista do mundo. Agarrada mesmo. Acredita que só eles têm o direito. Eu estou falando de gente espalhada pela Europa Central, muito, mas mesmo nos Estados Unidos, olha bem. Classe média. Mas será que isso não é uma coisa cíclica? Não é uma coisa cíclica? Eu acho que mesmo quando parece que eles não estão lá, eu ia chegar nisso. Mesmo quando parece que eles não estão lá, eles estão subterrâneos. Por isso que eu sou assim. Meu negócio com a liberdade de expressão, entre outras coisas, é por causa disso. Eu gosto de saber onde é que eles estão. Gosto de ouvir eles falando, por isso que eu defendo liberdade de expressão total. Eu gosto de saber onde eles estão para saber vigiar. Gente, eu estou até lembrando aqui da seguinte, ontem a gente falou muito de fazer as entrevistas e tal, aqui no Távola. O Haddad é um que eu acho que seria legal a gente seria maravilhoso trazer para ele, porque ele, enfim, ele é legal quando ele dá entrevista, quando ele fica sob pressão e tal, ele é descontraído, pegar esse lado do Haddad, né, que as pessoas eventualmente não conhecem muito bem. Agora, é impressionante como o antipetismo é uma doença tão assim, horrorosa, né, porque o Haddad é o perfil que poderia conduzir o país realmente para um processo positivo de conciliação. Quer dizer, conciliação virou uma palavra meio amaldiçoada também para mim nesse momento, mas o Haddad, ele encarna essas qualidades. Caramba, a gestão que ele fez em São Paulo, as pessoas estão comentando aqui, e realmente, que figura extraordinária é essa? E ele tenta manter essa ponte com essa elite, quer dizer, ele tanto que foi convidado para o Roda Viva. Ele sabe ouvir. Né? O Haddad sabe ouvir. Sabe ouvir, exatamente. Ele ouve outro. E é jovem. Ele ouve até o cara que pensa o contrário, ele ouve. E depois entra no discurso, conversa, argumenta, mas ele ouve. E isso deixa qualquer interlocutor envaidecido. Quando você ouve o que ele está falando. Pois é, Miguel.
Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem que você mandou no grupo aqui para todo mundo, que lindíssima aquela imagem, todo mundo de máscara ali no Pasquim, né? Exatamente. Miguel tem um arquivo espetacular, eu fico provocando ele toda hora para ele fazer uma compilação. Vamos fazer um domingo. Eu tenho algo a falar sobre aquelas máscaras, inclusive, ali, que eu vi na foto. Eu já vou compartilhar aqui, então, para a gente falar. Umas reminiscências aí com a Aroeira também, entendeu? E vamos bater um papo sobre não, do Pasquim eu não tenho. O público adora esses arquivos que são abertos, né? Eu percebo aqui, aquela live que eu fiz com a Hildegard Angel, quer dizer, é tão gostoso você abrir o arquivo, abrir o álbum de fotografia, e vocês têm muito disso. Fala disso aqui pra gente, querido. Isso aqui eu vou até pegar o nome aqui do rapaz que me mandou, porque é um leitor, um nosso fã aqui que me mandou isso aqui ontem, e eu não lembrava desse, eu não lembro do nome dele agora. Enfim, eu devia ter visto isso antes. Qualquer coisa a gente agradece amanhã o nosso querido internauta aí. Mas fala dessa... Já achei. João Antônio Burer, seguidor nosso, enfim, ele me mandou essa foto, eu perguntei se eu podia usar. Eu não lembrava dessa capa, entendeu? Realmente, a gente fez tantas coisas no Pasquim que eu não lembrava. Mas é interessante, profética, a capa é de 1971, para você ter ideia, entendeu? Como essa coisa da máscara, né? Que é uma coisa que os chineses depois vieram a usar, mas virou o símbolo hoje da proteção. Nesse caso aqui era em relação à poluição, que naquela época nem era assim, era começando os engarrafamentos, como o Rio de Janeiro. Mas eles estavam usando, acho que foi por isso até que vocês posaram desse jeito aí. Os orientais estavam usando máscara. Estavam usando, exatamente, começaram a usar nessa época. Agora, é uma foto atualíssima, né? Pena. Ô, Miguel, quem que está nessa foto? Não está mais Hélio Gói nem Flávio Rangel, mas tem aqui. Miguel. Eu vou botando a bolinha, fala onde está a bolinha. A bolinha está em cima do Fortuna. Fortuna, isso. Aqui. Flávio Rangel. Jaguar. Haroldo. Imaginador lá nosso, Sérgio Augusto. Cara, aqui é você. Eu. Miguel. E Zélio Gói aqui embaixo. Zélio Gói, grande ator. Zélio Gói, olha só, gente. Amigo. Gostava muito do Zélio Gói. Fui muito amigo dele. E esses carrinhos aqui foram desenhados por quem? Pelo Milor? Não, Jaguar. Jaguar. Esse aqui é o braço do Jaguar. Sensacional. É que eu tenho uma teoria sobre esses traços. Barão de Tararé, frases do Barão de Tararé. O Barão de Tararé era muito usado, a gente usava muitas coisas do Barão de Tararé no Pasquim, era fantástico. Tem, inclusive, o Instituto Barão de Tararé hoje, é muito legal, que é do... Sobre a máscara, eu ia dizer o seguinte... De capas que a gente fez para o Pasquim, ótimas. Eu vou juntar todas para a gente... Essas máscaras... Vamos fazer um programa só disso. Vamos. São máscara de proteção para trabalhador de cenário, cenarista, essas coisas. Para quem constrói, essa é a máscara que você usa. Ela não é exatamente a proteção viral, mas ela protege contra partícula grande, poluição, carpintaria. É a máscara de pintor. Olha, descontada a catástrofe de tudo isso que está acontecendo, eu acho a máscara uma coisa maravilhosa. Eu adorei, é tão bonito. Você não essa coisa, esse adereço, né? Eu acho tão sexy o uso da máscara. Você não toca saxofone, Conde. Você vê como a máscara tem um significado. A máscara tem um significado político. Eu estava 2 dias atrás no centrinho aqui de Arados, fui lá buscar umas coisas e estava de máscara, e o rapaz que estava me entregando as coisas estava de máscara também, municipal, João, com quem eu sempre peço as coisas. Passou um carro de classe alta, um sedã, com 2 caras dirigindo, sem máscara, e viraram para o João e disseram: "Ô, João, não sei o quê, tira essa porra dessa máscara, cara, seja bobo, não seja babaca. Não seja covarde." Eu virei para ele assim: babaca são vocês 2 que estão sem máscara, entendeu? Aí eles foram embora, entendeu? Eu digo essas coisas, eu fico com medo. Mas já encontrei também. Quando eu precisei comprar o chuveiro. Quando eu precisei comprar o chuveiro, na porta do lugar, um senhor não queria sair, estava de máscara. Eu fiquei,
Ele entra, eu falo, não posso entrar, o senhor está na porta, eu não consigo passar. Ele, isso é uma bobagem. Aí tirou a máscara e saiu andando. Isso é uma bobagem, sei que vocês estão preocupados com isso. O senhor é mais velho do que eu, tem quase 80 anos, o senhor não tem juízo nenhum. Ô, gente, me lembra. Eu fiquei indignado também. Entendo o Miguel. Cada um com a sua mente, né? Mas a máscara. E eu não me sou lembra disso, de brigar. O adereço das dançarinas do ventre, porque elas usam aquilo também. Quer dizer, tá vendo a minha mente como é que é, né? E realmente eu mereço todas as críticas aqui. Ô, gente, estamos no cinema. Que coisa horrorosa, né, Aroeira? Os bandidos do faroeste usavam aquelas... Pois é, tem o faroeste, tem o outro lado também, né? Vamos colocar a música do Aru pra gente... Vamos. Grande. Isso aí é uma música do Alceu. Duas, na verdade, que a gente faz pupurri, que nós fizemos por causa disso. Eu estava contando para vocês antes da gente começar isso, que a gente começou a tocar isso nos shows que a gente estava fazendo na rua, no Largo da Memória, porque no Leblon, assim, se você começa a tocar uma música do Alceu, aparece o Alceu e toca com você. Só no Rio de Janeiro que acontece isso. Eu venho da moça bonita na praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La pele de Ju. Pele de Ju. De toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Grande Alceu. no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. A pele deixou. A letra dessa música é tão linda, né? Deliciosa. Aí a gente muda, porque a gente faz muito pupurri. Nós vamos passar para outra música. Dele também. Vai emendar com outra aqui? Tem uma ponte e aí emenda com... Essa todo mundo conhece também. O Aroeira, tá muito... Deixa eu só... Vai parar aí. Olha que lindo. Nossa. A gente conversa os arranjos antes, né? Deixa eu parar aqui, porque a gente tem... Eu quero fazer o seguinte, o Aru. Peraí, como é que eu faço aqui? Parar, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Ele continuou aqui, não sei como. Ah, não, tá aqui. Olha só, o pessoal, eu queria... Como é que eles acessam essas gravações que você está fazendo? Qual que é o melhor lugar? Eu acho que você tem que publicar isso no Facebook também, viu, Aru? Você está publicando? Eu publiquei. Eu, lá no meu Facebook, eu coloquei o programa que tem... São 8 clipes com 12 músicas. Para o pessoal curtir. Eu vou começar a compartilhar no meu Face da minha vida, tá tão vertiginoso. Vou te passar o clipe depois. Para a gente poder acompanhar. O link. Esse é o primeiro programa, a gente já está gravando o segundo. Já temos 3 músicas do segundo programa. Queridos, eu quero deixar um beijo para todo mundo aqui, muitos comentários, muito carinho, muito afeto, como sempre, aqui no Távola Fim de Tarde, muitas sugestões, depois a gente vai pegar com todo carinho, a gente montar também, trazer os convidados, as entrevistas que a gente vai montar ao longo de 2020, porque a entrevista não vai ser toda hora, vai ser, acho que, pelo menos uma por semana que a gente vai fazer.
Então, e quanta gente a gente quer chamar, né? Então vai dar trabalho isso aí. Miguel Paiva, É isso aí. faça as suas honras aí, querido. Vamos pensar nisso, vamos voltar. Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça? Hoje é terça. A gente esquece. Ainda não cancelaram os dias da semana. Essas coisas. Vamos conversar entre hoje e amanhã, tocar esses projetos aí, essas ideias dos brindes, das entrevistas. Nós precisamos de um entrevistado para esse domingo. Estamos aqui pensando 24 horas no Távola. A Barbie? Tempinho só para fazer a charge. Hã? Pode ser a Barbie? Pode. A Carol Cospe Fogo? Barbie Cospe Fogo? Imagina. O frango elétrico, eu quero o frango elétrico. Frango elétrico também, pode ser ela, frango elétrico. Ana Canha, será que a gente consegue entrevistar a Ana? Consegue. O negócio muito bacana. Entrevistar tanta gente, né? Mas as duas juntas ou uma de cada? Não. Vamos escolher um. Até amanhã a gente fecha um convidado e começa a avisar, anunciar. Vou mandar uma mensagem para Maravilha. E vou ver se ela consegue. Querido, menino. Super beijo. Tchau. Todos vocês. Encerrando a gente. Amanhã a gente está de volta. Valeu. Valeu. Tchau, moçada. Beijo.